A FESMIL, Academia Feminina Sul-Mineira de Letras, também chamada de Casa Bárbara Eleodora, sente-se honrada por expressar, como o próprio nome identifica, a grandeza das femininas almas sul-mineiras. Nesse sentido, é tempo de trazer de volta à memória os feitos e as realizações, o legado dessas mulheres que nos precederam. Desenharam caminhos, plantaram sementes e conquistaram espaços inéditos na história mineira e brasileira. Resolutas consciências pensantes e desafiadoras. São aquelas que não podem ser esquecidas por nenhuma de nós. Devem ser reverenciadas pela coragem e ousadia transformadora de realidades, até então intransponíveis e perenes. Espíritos trajados de sutilezas se opuseram à hegemônica suposta superioridade masculina e demonstraram, efetivamente, competência, dignidade e integridade nos propósitos empreendidos em um mundo tipicamente varonil. Avançaram, fundadoras, precursoras, anunciadoras, inovadoras, literárias, poetas, vanguardistas, criadoras criativas e inusitadas. Essas mecenas nos inspiram a perenizar o conquistado e a prosseguir. Descortinar poeticamente outros cenários, ainda intocados pela resiliência neste século XXI. Assim, celebramos nessa data as femininas patronas sul-mineiras da AFESMIL, por meio da representação de suas respectivas confreiras, ocupantes das cadeiras desta academia, efetivas e correspondentes. As patronas homenageadas neste encontro serão Orides Fontela, Santuza Naves e Helena Morley. As associadas Lúcia Modesto, Dilsa Carvalho, Dalila Cruvinel e Dalila Lasmar. Sejam todas muito bem-vindas. Agradecemos a todas que possibilitam este encontro. A presidente da FESMIL, senhora Beth Bruckmann. A vice-presidente, senhora Dalila Lasmar. Aos apoiadores, Claudineia. E agradecemos ainda a todas as presentes virtualmente. Eu sou a Maria Helena Zeotti, associada correspondente da cadeira número 18, cuja patrona é a Mieta Santiago. Iniciamos as homenagens e passo a palavra à associada Lúcia Modesto. É com você, Lúcia. Lúcia? Lúcia Modesto. Olá, meninas, um instante só. A nossa convidada teve um pequeno problema, acabou saindo da live, caindo. Vamos aguardar um minutinho o retorno dela, tá? Qualquer coisa, nós podemos reiniciar a gravação. Se não for difícil para você, Maria, você pode retomar sua fala, por favor. Quer passar para a minha fala? Podemos passar para a Dilsa? E depois nós retornamos com a Lúcia. Sim, podemos. Dilsa, pode a Você palavra. vai apresentar, Dilsa, ou posso fechar? Posso já me apresentar e dar início? Sim. Pode. Sou a escritora Dilsa Carvalho. Estou usando óculos, brincos, um colar. Uso uma blusa preta. Tenho cabelos claros, olhos castanhos claros, pele clara.
Hoje vou falar um pouquinho da minha patrona Santuza Cambraia Naves. Falar de Santuza é sempre um grande prazer. Ela deixou para a nossa história dorense um grande legado cultural. Santuza Cambraia Naves nasceu em Boa Esperança, uma cidade pequena e acolhedora no sul das Minas Gerais, onde as montanhas se encontram com o céu azul e o aroma do café fresco permeia o nosso ar. Desde cedo, Santuza se destacou como uma figura vibrante e apaixonada, uma verdadeira força da natureza. Sua generosidade era notável e sua capacidade de amar e acolher todos ao seu redor a tornava uma amiga indispensável. Ela não apenas amava sua terra natal, mas também a defendia com fervor, sempre pronta para lutar por suas raízes e por sua comunidade. Os habitantes de Boa Esperança conheciam Santuza como uma mulher de opiniões firmes e um coração gigantesco. Sua personalidade radical a tornava uma líder natural. Alguém que não hesitava em se posicionar em prol da justiça e da cultura local. Ao longo dos anos, Santuza se tornou uma referência em Boa Esperança, inspirando muitos a se unirem em prol de causas que valorizassem a arte, a literatura e a música. Seu impacto na comunidade foi profundo e sua presença deixou uma marca indelével na vida de todos que tiveram o privilégio de conhecê-la. Santuza não era apenas uma mulher de palavras, ela era uma mulher de ação. Em cada esquina de Boa Esperança havia histórias que a envolviam. Ela organizava eventos culturais, promovia encontros literários e incentivava o talento local, sempre com um sorriso no rosto e uma energia contagiante. Sua paixão pela vida e pela arte era tão intensa que se espalhava como um fogo, aquecendo os corações daqueles que a cercavam. Ao longo de sua história aqui em Boa Esperança, não só de falas, mas de ações, ela deixa uma linda história na qual ela envolveu eventos culturais, promoveu encontros literários, incentivou o talento local, sempre com alegria. Foi através de suas experiências, amizades e desafios, figura respeitada na cultura brasileira, através de suas experiências, ela criou em Boa Esperança a primeira biblioteca municipal. E foi muito engraçada a criação da biblioteca, porque elas não tinham um local, não tinham livros, não tinha como dar início a essa biblioteca. Então, elas criaram um concurso, uma campanha, saíram de porta em porta, pedindo livros, ganhando livros e carregando em carrinhos de mão. E no final da semana, um amigo que tinha um jipe fez o transporte desses livros. E ela foi, como ela era ousada, ela conseguiu um espaço emprestado para criar a primeira portinha de umas prateleiras de livros doados, e foi dessa portinha, dessas prateleiras de livros doados, que surgiu a Biblioteca Municipal de Boa Esperança. E ela sempre envolvida em todos os projetos que se dizia cultura, literatura e música. Não basta lembrar o Festival da Canção, que acho que todo mundo conhece, e que ela foi extremamente importante no processo do Festival da Canção. Santuza cresceu em um lar onde o amor e a união eram os pilares fundamentais. Sua família, composta por pessoas simples, mas de coração generoso, sempre esteve presente em sua vida, moldando seus valores e sua visão de mundo. O pai, um homem trabalhador e sábio, transmitia lições de vida através de suas histórias e experiências. A mãe, uma mulher forte e carinhosa, cultivava a tradição familiar e a importância da comunidade. Junto, eles criaram um ambiente onde a solidariedade e o respeito eram fundamentais. As relações que Santuza cultivou desde a infância foram essenciais para a sua formação. Dentre esse grupo de amigos, destaca-se Bernadette, que hoje é uma membro da Academia de Letras de Boa Esperança, Dulce, que foi nossa prefeita, Zelo, que é o presidente da TV Alterosa em Varginha,
e a Dânia, que é uma amiga que conviveu com ela a vida toda, não bastasse aqui em Boa Esperança, quando Santuza mudou-se para o Rio de Janeiro, quem estava lá para recebê-la? A Dânia. Então, as duas tiveram uma história de vida do começo ao fim, até a morte de Santuza, que até hoje ela chora muito, sente muita falta dela. As duas eram inseparáveis. Esses amigos eram inseparáveis, tanto nas alegrias quanto nas tristezas e nas aventuras malucas. Tinha um salão de beleza próximo à igreja matriz, onde eles se reuniam para buscar as fofocas da cidade, todos os fatos ocorridos durante a semana, e ali eles escreviam o jornalzinho para contar as fofocas da cidade. Foi o primeiro jornal também circulado em Boa Esperança. Lá estava Santuza. O círculo social em que ela estava inserida era vibrante e dinâmico, repleto de pessoas que compartilhavam interesses e paixões semelhantes. Eles frequentavam o teatro amador, onde a arte e a cultura se entrelaçavam em uma dança de emoções. As fofocas e críticas que circulavam no jornal local eram muitas vezes o combustível para discussões acaloradas, mas também serviam como uma forma de união entre os amigos, que se reuniam para debater sobre as últimas novidades e se apoiar mutualmente. O ambiente cultural de Boa Esperança era um reflexo da riqueza da vida comunitária. Os eventos promovidos na cidade eram momentos de celebração, onde a música, a dança e a literatura se uniam para criar uma atmosfera de alegria e pertencimento. Santuza se destacava em meio a esse cenário, participando ativamente de desfiles de escola de samba e eventos musicais, e na igreja, onde sua voz ressoava com paixão e emoção. Cada apresentação era uma oportunidade de se conectar com sua comunidade, de expressar sua identidade e de celebrar suas raízes. A paixão de Santuza pela literatura também floresceu nesse ambiente. Ela se envolveu na criação do Clube de Leitura, um espaço onde as pessoas podiam se reunir para discutir livros e compartilhar ideias. Esse projeto evoluiu para a Biblioteca Municipal. Um sonho que ela ajudou a concretizar, proporcionando acesso à leitura para todos na cidade. A literatura se tornou uma das principais ferramentas de Santuza para transformar vidas, e ela firmemente acreditava no poder das palavras para inserir e unir as pessoas. A transição de Santuza para a vida adulta foi marcada por desafios e transformações. Ao deixar Boa Esperança e se mudar para Brasília, sua vida tomou um novo rumo. O casamento trouxe novas responsabilidades e a necessidade de adaptar a um ambiente diferente. Os primeiros dias na nova cidade foram repletos de incertezas, mas a força e a determinação de Santuza a impulsionaram a enfrentar cada obstáculo com coragem e resiliência. Cada experiência vivida em Brasília moldou sua trajetória e preparou-a para as contribuições que faria no futuro. Aí essas contribuições, que são muitas, eu vou deixar em aberto para que vocês leiam o livro dela e vejam realmente a grande contribuição que ela teve em termos de música e literatura. A formação cultural e musical de Santuza Cambraia foi um dos pilares que sustentaram sua trajetória e conectaram profundamente com a sua comunidade, desde a infância. Ela se viu imersa em um ambiente onde a arte e a música eram celebradas, e essa paixão a acompanhou por toda a vida. Santuza não apenas participou, mas também se tornou uma força motriz nas atividades culturais em Boa Esperança, transformando cada evento em uma verdadeira festa de expressão artística. Os desfiles de escola de samba, por exemplo, eram momentos mágicos que reuniam a cidade em uma explosão de cores, ritmos e alegria. Santuza estava sempre à frente, organizando e incentivando a participação de todos. Ela acreditava que a música tinha o poder de unir as pessoas. E cada nota tocada era uma oportunidade de celebrar a identidade e as tradições locais. Sua voz se destacava, não apenas pela técnica, mas pela emoção que transmitia, fazendo com que cada apresentação fosse uma experiência memorável. O palco se tornava um espaço sagrado,
onde ela entregava completamente, contagiando o público com sua energia vibrante. Além dos desfiles, Santuza também se envolveu ativamente nos eventos musicais na igreja. Esses momentos eram mais do que simples apresentações, eram celebrações de fé, onde a comunidade estava presente. A música sacra, com suas melodias, envolviam vários corações presentes. Santuza se tornava a porta-voz de sentimentos profundos, levando as pessoas a uma reflexão íntima e espiritual. Ela sabia que a música tinha capacidade de curar e elevar, e era isso que buscava transmitir em cada canção. A paixão de Santuza pela literatura também floresceu nesse ambiente cultural efervescente. Ao refletir sobre essa fase de sua vida, fica claro que as atividades culturais e musicais não eram apenas hobbies para Santuza, mas sim uma extensão de sua essência. Cada nota musical, cada livro lido e cada evento organizado representavam sua dedicação e a arte à comunidade. Ela entendia que a cultura tinha o poder de moldar identidades e construir laços, e foi através dessas experiências que Santuza se tornou um ícone em Boa Esperança. Sua trajetória é um testemunho desse fato cultural, literário e musical da vida dela. Santuza conviveu com vários cantores, inclusive alguns livros que ela escreveu. Tem alguns cantores que fazem parte dessa obra literária dela, e ela foi, assim, uma das chaves do MPB. E ela trabalhou isso, assim, não de coração, não com a cabeça, mas com a alma. E foi uma pena Santuza ter partido tão cedo. Mas Santuza deixou 2 filhos do primeiro casamento, e o seu segundo casamento, o seu marido atual, o Paulo Henrique, hoje é membro da Academia Brasileira de Letras e tem o maior orgulho de falar da sua falecida esposa e do grande talento que ela foi. E nós, dorenses, temos tanto orgulho de Santuza que, se a gente pudesse trazê-la de volta, seria um grande sonho para todos nós tê-la aqui conosco. Como não tem como trazê-la de volta à vida, não vamos deixar nunca a sua história morrer. E para isso, eu escrevi o livro sobre a vida dela. Tem muito que contar, tem muitas histórias nesse livro. E eu aconselho a vocês lerem e saberem todo o talento que essa grande mulher dorense deixou para enriquecer a literatura brasileira. E é isso. E eu sou uma fã número 1 de Santuza Naves, que é de Boa Esperança, minha conterrânea. Dilza, muito grata, viu? Muito grata mesmo, muito interessante saber sobre ela. Com certeza a gente vai trazer o seu livro aqui para a FESMIL para você falar mais sobre ela, tá? Muito grata. Agora a Lúcia pode falar, Lúcia? Tá, então, sim, você com a palavra, tá? ok. A Claudinei vai colocar os slides para mim, por favor, por gentileza. Pronto, deu certo. Bom, boa noite a todas, obrigada pela presença. Eu vou falar um pouco sobre a escritora, poeta Orides Fontella. Orides Fontella, ela nasceu em 1950 e em São João da Boa Vista, interior de São Paulo, e faleceu em 1998 em Campos do Jordão. Ela teve uma vida de muita precariedade, né? E foi também, ela é considerada também uma poeta filósofa.
Depois eu vou falar um pouquinho do porquê de ser poeta filósofa. Eu gostaria de falar um pouco primeiro da infância, sobre a infância dela, e um pouquinho da vida acadêmica. E eu quero destacar, primeiramente, que ela foi uma autora homenageada da 24ª edição da Festa Literária Internacional de Paraty. Eu achei muito interessante, muito válido, porque, segundo a crítica literária, ela é um expoente da poesia contemporânea, pela forma como ela lida com a palavra, né, com o fazer poético. Então, o fato dela ter sido homenageada na Flip, eu acho que é uma forma de valorizar o seu trabalho, dar o seu reconhecimento e também divulgar, né? As pessoas precisam conhecer mais a Eurídice Fontela, tá? Antes de eu falar da obra dela, eu vou falar um pouquinho da infância. Como que ela começou a lidar com a palavra? Ela é filha de pais modestos, né? O seu pai era marceneiro e a sua mãe era dona de casa. A sua mãe a ensina a escrever, a ler, mas é o pai, que é um analfabeto, que lhe desperta o gosto pela palavra, né? E por quê? Porque o pai lhe contava histórias, né? Ele fazia, todos os dias tinha contação de histórias para Eurídice. E ele contava contos de fadas, As Mil e Uma Noites. E com isso, a Eurídice, ela foi se encantando cada vez mais pela palavra, né? Ela desperta esse gosto, porque ela tem um alimento ali muito forte, que é a magia da palavra. Então, aos 11 anos, ela começa a escrever, só que ela vai contar a história, mas não vai contar histórias de contos de fada, não. Ela vai contar histórias da linguagem, do ser, do real, por meio da poesia. Tá? Ela vai lidar com a poesia. E na escola, ela estava brincando, muitas vezes ela deixava de brincar para ir escrever poemas. E depois ela faz o curso normal, naquela época era o curso de magistério, e por mérito ela começa a dar aula lá em São João da Boa Vista, na rede pública. Tá? E nesse vai e vem, né, nessa realidade, nesse recorte, ela escreve o poema Elegia e publica no jornal Municípios, de lá de São João da Boa Vista, na época. E o que vai acontecer? Um crítico literário, que havia sido seu colega na escola primária, o Davi Argut, lê esse poema e fica encantado com o lirismo, né, a contidão lírica e a beleza do poema de Eurídice. Então, ele entra em contato com ela e acaba levando, né, para São Paulo. E lá, o que vai acontecer? Ela faz o curso de filosofia e começa a escrever, com o apoio de muitos críticos, apoio no sentido de que Antônio Carlos de Brito, Antônio Cândido, Benedito Nunes, esses críticos literários, eles veem muito potencial, muita beleza no texto de Eurídice. Eles consideram a poesia dela inovadora. Tá? Então, eu vou agora passar... Pode passar, Claudineia, por favor. Bom, isso. E por que eles consideram a poesia dela inovadora? Porque ela tem uma peculiaridade, uma singularidade de dizer muito com pouco. Né? O Antônio Cândido dizia que ela tem o dom da modernidade. Por quê? Porque ela conseguia dizer muita coisa por meio de poucas ou quase nenhumas palavras, né? Então ele achava, o crítico Antônio Cândido, achava que a obra da Eurídice é uma obra singular, uma inovação na poesia contemporânea brasileira, tá? E aí, aquilo que eu falei, ela é chamada de poeta filósofa, por quê? Porque ela faz seu curso de filosofia e a gente vai perceber muito desse viés filosófico nas suas poesias, tá? Só que esse viés filosófico não torna a obra dela menos poética. Muito pelo contrário, né? O imbricamento dos dois ali, filosofia e poeticidade, dão uma densidade à sua obra, uma qualidade que poucos poetas assim conseguem. Por quê? Porque aquilo que eu disse, ela escreve pouco e expressa muito, né? Então, tem um viés filosófico, né, que é uma das características da obra dela. Ela tem uma concisão e rigor formal, tá?
Seus poemas são altamente condensados e cultos, mas dizem muito. E eu vou até falar aqui uma frase do Antônio Carlos de Brito, que ele diz assim: ela é uma poeta que opera com uma espécie de maximização do fazer poético, economizando, transborda, poupando, esbanja, porque ela tem essa perspicácia que poucos escritores têm, tá? E interessante que outra tônica da obra dela é o silêncio, né? A temática do silêncio. Mas esse silêncio não é aquele silêncio, né? O sol ausente de sol, não. É um silêncio, contraditoriamente, estridente, porque ele é um potencializador do sentido da transcendência da obra dela. Por quê? Porque é um silêncio que convida o leitor a desvendar, né, o enigma aí da obra da Lourides, e sair da mediocridade do cotidiano, tá? Além disso, ela recusa o tom confessional. O que eu quero dizer com isso? Ela tem um lirismo comedido, um lirismo objetivo, não tem aquele sentimentalismo, tá? Embora a gente perceba também, em muitas de suas obras, uma veia autobiográfica, mas ela não deixa transparecer esse tom confessional. Ela é tão, assim, perspicaz, que ela não deixa... o lirismo, sim, aparece, né? Mas o tom confessional, não. Tanto que ela segundo a crítica, né, ela causa espanto nos escritores, na crítica do modernismo de 22 até 1945. Por quê? Porque ela inova a linguagem, mas ela não tem aquele exagero, não tem aquele tom confessional, coloquial, a retórica que tem lá os poetas modernistas. Não, ela trabalha com a concisão e com a brevidade. Olha que interessante. E ela também é uma alternativa às vanguardas concretistas e neoconcretistas do pós-guerra. Por quê? Porque ela recusa aquele otimismo tecnológico e recusa também aquela exaltação gráfica dos textos. Em vez disso, o que ela faz? Ela opta por um lirismo objetivo, né? Uma obra reflexiva, sucinta. Né? Eu volto a dizer, ela diz muito com pouco. Tá? Outro elemento que tem na obra dela é a metalinguagem, porque a Eurídice, ela vai nessa provocação ao leitor para buscar, né, sentido no mundo, sentido nas coisas. Daí a questão do existencialismo muito presente na obra dela, né? Daí a ligação com a filosofia. Ela também, ela tem um tecer, no tecer dos seus textos, ela tece sobre a palavra, ela fala do próprio ato de criação, do próprio ato da linguagem. Ela usa a linguagem, como nós vamos ver em um poema, a própria linguagem para falar dessa busca da essência do ser. Então, tem também ali a metalinguagem. E ela usa também, numa obra tão abstrata, olha que interessante, ela usa elementos materiais como espelho, estrela, animais também, pássaro, coruja. Por quê? Ela usa esses elementos, que são motivos poéticos, né, para ela depurar a linguagem, tanto também como depurar a si mesma. E é uma forma também dela buscar sentido no ser humano, na vida. Então, é uma obra, assim, bem, bem profunda, mas você lê, você se encontra naqueles textos, por conta da forma dela trabalhar com a palavra, né? Dessa contidão, dessa concisão, dessa brevidade, e não menos lírica por isso, tá? Por favor, pode passar, Claudineia. E aí eu começo falando um pouquinho da obra dela. A transposição é a primeira obra que a Eurídice escreve, né? É a sua obra de estreia, 1969. O próprio nome transposição já é uma sugestão, né? Ela anuncia aqui a transcendência, né? Transposição, transcendência, que vai ser um grande viés nos textos, nos poemas dessa obra, tá? E eu gostaria de ler essa epígrafe, feita pela própria Eurídice. Ela diz assim: há um pássaro do meu espírito, há um passo impossível de Deus, atenta ao real, aqui aconteça. Bom, o que ela quer dizer com isso, né?
O pássaro, gente, vai estar sempre presente e vai ser muito recorrente em várias obras dela. Esse pássaro, ele pode simbolizar o quê? A busca por essa liberdade, né? Essa elevação, essa transcendência que ela tanto insiste em buscar no decorrer de sua vida e também no seu eu lírico ela deixa transparecer, né? Inclusive, vou lembrar aqui o Ivan Marx, que é um outro crítico dela, ele fala que o epígrafe da Eurídice, ele anuncia a sua transcendência, a sua inevitável ambiguidade, que tem ainda o poder de sugerir o lugar solitário, fronteiriço e instável que se localiza a voz poética. O que significa isso, né? O lugar solitário em que está a voz poética, porque quem escreve está sempre ali solitário, né? Fronteiriço por quê? Porque quando a gente escreve, você é um eu que vai ali dialogar com o outro, né? Então, é uma fronteira ali entre um eu e um outro. E também a questão do instável. Por quê? Porque nunca, por mais que a gente leia um texto de um escritor, um texto poético, a gente nunca vai conseguir abarcar tudo que ele quis expressar, né? Então, eu achei muito propícia essa epígrafe da Eurídice Fontella, tá? E agora a gente vai ler, pode passar por gentileza, Claudinéia. Nós vamos ler, vou pedir para a Dalila ler um texto da Eurídice, que ele faz parte da obra Transposição, para a gente entender um pouquinho melhor essas nuances aí que eu estou dizendo da Eurídice. Por gentileza, Dalila. Tá. Dispersão. As aves se dispersaram em céus mais infinitos. Criaram distâncias exatas, linhas puras de ser no tempo. Fugiram em palpitações de nitidez absoluta. Além da aparência, perderam-se intactas na existência. Isso. Obrigada, Danila. Bom, nesse texto aqui, a gente consegue já perceber as aves se despertaram em céus mais infinitos, quer dizer, a busca pela elevação, né? O eu lírico aqui, ele busca elevar-se para fugir do cotidiano e se encontrar com a sua essência, né? Criaram distâncias exatas. Essas distâncias exatas quer dizer que esse eu lírico, ele sabe o que está fazendo. Ele age com uma certa lucidez para não perder a sua integridade. Depois, fugiram em palpitações de nitidez absoluta. A própria nitidez reafirma e confirma essa questão de que o eu lírico, quando ele eleva, né, ele se eleva, ele sai do cotidiano para encontrar a sua essência, ele tem clareza do que ele quer, tá? Então, não faz algo ao léu, né? Além da aparência, perderam-se intactas na existência. Olha que interessante, além da aparência, quer dizer que para o eu lírico encontrar a essência do ser, ele vai ter que desapegar da superficialidade da vida, né? Para poder chegar a se reencontrar, né? A conhecer o seu eu. Quer dizer, a essência não está na aparência, mas sim na essência das coisas, né? Então, esse poema Dispersão, ele ilustra bem essa nuance, que é a questão da transcendência, que a Eurídice Fontella tanto insiste em seus textos, tá? Por favor, Claudinéia, pode passar. Bom, aqui eu trouxe um outro poema bem curto, que ilustra essa concisão, né? Que é outra tônica da obra da Eurídice, é da obra Rosácea. Eu não comentei, mas a obra Rosácea foi traduzida para o francês, tá, gente? A obra dela. E esse texto aqui, esse poema, ele é uma das obras assim mais marcantes da Eurídice, no sentido de concisão. Aurora. Rosa, rosas. A primeira cor. Rosas que os cavalos esmagam. Tá? Bom, aqui a gente percebe uma antítese entre o amanhecer, que é a aurora, né? E
a brutalidade da existência, que é representada pelos cavalos que esmagam, tá? Então, as rosas, a beleza, o início da vida. Só que o fluxo inexorável da vida, ele faz o quê? Ele faz com que se perca um pouco essa beleza, que é a aurora, né? Que é a beleza, o amanhecer da vida. Então, ela consegue, com pouquíssimas palavras, construir essa antítese, né? Tão interessante. E aí eu volto a reafirmar, né, que os críticos falam. Ela de uma forma singular, ela consegue dizer muito com pouco, né? E fica aí esse enigma para a gente tentar desvendar, ó, os seus poemas, né? Pode passar, por gentileza. Lavro a figura, não em pedra, em silêncio. Lavro a figura, não na pedra ainda plástica, mas no inumano vazio do silêncio. Aqui é outra tônica que presente na obra de Fontella, né? Porque ela fala do ato de tecer o poema, né? Ela fala aqui é a metalinguagem. E o mais interessante é que ela nos provoca, olha só, lavra a figura não em pedra, em silêncio. Quando ela nega que ela não vai lá, quando o eu lírico, né, se nega a lavrar, dar contorno a algo que não seja em pedra, é porque ele não quer nem a matéria, tá? E nem as palavras. Ele quer dar esse contorno no silêncio. Por quê? Mas que contorno que seria isso? Para mostrar que a essência do ser, ela não pode, essa essência não pode ser construída nem com palavras, quer dizer, nem palavras e nem a matéria dariam conta de construir a essência do ser, não dariam conta dessa totalidade do ser. Mas o silêncio, sim. Por quê? Esse silêncio não é aquele silêncio, a ausência de barulho, não. É um silêncio que é um mistério, que é o impalpável. Ele representa isso, né? Ele representa o limite da linguagem. Então, ou seja, para se encontrar a essência do ser, é somente aí nessas entrelinhas que o eu lírico deixa para o leitor se encontrar e reencontrar. É um convite, né? Por isso que eu sempre falo que a obra da Eurídice, quanto mais você lê, mais você vê um enigma ali ser descoberto e você não descobre nunca. E isso aguça a curiosidade da gente para cada vez mais ler e desvendar, né, a beleza aí dos seus textos. Por favor, Dalila, leia para mim, para nós. Semeio sóis e sons na terra viva. Afundo os pés no chão. Semeio e passo. Não me importa a colheita. Maravilhoso. Lindo demais, né? Muito, muito, muito bonito. Aqui, o próprio tema, título, né? Semeio sóis. Sol representa tanta coisa boa, não é, gente? Luz, generosidade, não é isso? Altivez, beleza, né? E essa metáfora é muito interessante, por quê? Porque o eu lírico, ele mostra para a gente, aqui, olha, os sons na terra viva, afunda os pés. Esse afundar os pés demonstra o quê? A consciência, né? E a certeza de que é preciso, sim, produzir algo. Tá? Afunda os pés no chão, semeio e passo. Quer dizer, o ato de passar também mostra o quê? A vida é algo transitório e, ao mesmo tempo, movimento. Não tem nada estagnado. Né? Então, é preciso o quê? Semear, sim, semear luz, semear sóis, semear algo de bom e passar. E quando termina o texto, né? Não me importa a colheita, quer dizer, não tem problema se alguém vai perceber isso que eu fiz. O importante é que eu fiz. Não é? Eu não tenho que receber em troca, porque eu fiz, eu vou receber essa colheita. Não. Eu simplesmente semeei, deixei o meu melhor e fui seguir meu caminho. Muito bonito, né? Então, com isso, ela mostra também o quê? Esse caminho, né? Essa busca aí pelo ser, pelo descobrir-se, que é outra tônica
da Euridice Fontella. Pode passar, por favor? Aqui, gente, eu vou até fechar com esse para não ficar cansativo, tá? Porque tem até mais poemas, eu vou encerrar por aqui. Esse texto, vou ler para vocês. A flor abriu-se. A flor mostrou-se em sua inteireza. Tragamos ouro, incenso, mirra. Eu vou destacar que esse livro, Alba, de Euridice, ela foi o Antônio Cândido, ele fez o prefácio, e ele ficou assim, simplesmente encantado com essa riqueza, né, que a Euridice construiu. E o interessante aqui também o gesto de abrir uma flor. É algo tão simples, né, gente? Mas a Euridice, o eu lírico aqui, a flor mostrou-se em sua inteireza. O eu lírico quer destacar algo bom que aconteceu, tá? Pode ser o abrir-se de uma flor, o nascimento de uma criança, o nascimento de um animal, mas ela ressalta, o eu lírico ressalta aqui a importância de elevar, né, valorizar a grandiosidade desse ato que é uma flor abrir-se, né? Tragamos ouro, incenso, mirra. O ouro simboliza a realeza, o incenso, a divindade, né? E a mirra, a humanidade e o sofrimento, que permeia a nossa vida. Não tem jeito de fugirmos, né, gente? Da beleza, da divindade e, claro, do sofrimento que a vida nos traz. E o interessante aqui, eu vou lembrar também do crítico literário Ivan Marx. Quando ela morava em São Paulo, segundo ele, ela saía à sua janela, ela morava em frente ao Minhocão. Então, ele dizia assim, na vida externa, a Euridice nunca veria flor, né? Mas ela conseguiria ver flor no seu interior. Então, a rosa, a flor, é muito presente em muitos dos seus poemas. Então, é uma forma também do eu lírico aqui encontrar-se, né, ver beleza assim na vida. Apesar do externo não ter, no interior tem. Ou pode ter até nesse externo aí, onde muitas vezes a gente vê dureza, mas tem beleza poética, né? Então, eu acho muito assim, muito oportuno, porque às vezes no dia a dia a gente vê tanta dureza e não consegue ver a beleza no dia a dia. E a Euridice, ela conseguia, apesar dela ter tido uma vida de muita privacidade mesmo, não, muita privação, muita precariedade, ela transportou para os seus textos a beleza da vida, né? Por meio da palavra poética, tá? Um detalhe, se vocês perceberem, tragamos, tem uma vírgula, ouro. Está assim no original, viu, gente? Penso que seja proposital também. Tragamos, quer dizer, tragamos o quê, né? O texto poético ele permite isso, essa quebra aí com a gramática. Então, essa vírgula ela é proposital mesmo. Então é isso, eu vou encerrar aqui a minha fala, falando aí da Euridice, que, eu volto a dizer, para a crítica literária, é uma poeta da literatura contemporânea, que ainda exige muito assim, estudo, porque é uma obra singular, como diz Antônio Cândido, tá? E convido também vocês a conhecerem mais os poemas da Euridice, que vocês também vão se deleitar, viu, gente? Com o silêncio do seu texto, com a concisão e, ao mesmo tempo, com a palavra poética. A forma como ela lida com a palavra poética. Muito obrigada. Pronto, estava com dificuldade aqui para abrir meu microfone. Parabéns, Lúcia. É assim, eu não posso deixar de falar umas palavras, eu não conhecia, tá? A vida dela e a obra também, já tinha ouvido falar de nome, mas eu não conhecia. E eu acho, assim, que ela é a mais contemporânea, talvez, de todas. Porque essa busca pela escrita reduzida e profunda é que os autores agora do nosso século, do século XXI, estão buscando. E a metalinguagem também. Então, ela foi uma visionária, e as obras dela, com certeza, se divulgadas, né, se as pessoas passarem a conhecer,
vão se identificar muito com esse nosso momento de agora, tá? De século XXI, de 2026, porque é essa busca e é essa expectativa do leitor de hoje, que seja o quê? Uma linguagem concisa, porque as pessoas não têm mais paciência de ler grandes textos, grandes obras, né? Como a gente lia antes, e claro que tem seu valor e continua tendo, mas a maioria das pessoas não tem mais aquele tempo, aquele gosto de ler essas obras extensas. E ela, com poucas palavras, ela diz tanto, ela diz tudo, né? Então, eu acredito que ela seja, assim, nossa, agora, de 2026. E a divulgação dela é importantíssima. Viu? E muito grata pela tua apresentação também, que clareou muito e, assim, nos entusiasmou a estar conhecendo sobre ela. Muito lindo mesmo, tá? Agora eu passo a palavra para a Dalila, se a Dalila quiser encerrar ou falar alguma coisa, Dalila. Gente, então, boa noite. Eu gostaria de falar um pouquinho antes aqui que a Dalila Cruvinel deixou comigo aqui alguma coisa sobre a Helena Morley, porque ela não pôde estar presente, tá? Então, só contextualizando, Helena Morley é o sobrenome de Alice Dauril Caldeira Brant, de 1980 a 1970. Ela nasceu em Diamantina, em 1980, e morreu no Rio de Janeiro, em 1970. Caldeira Brant utilizou esse pseudônimo para publicar o seu livro Minha Vida de Menina, em 1942, que escreveu sem pretensões literárias, com base em seu diário de adolescente. O pseudônimo foi necessário para não expor a família, descendente de ingleses que migraram para o Brasil em busca de cura para a tuberculose do Dr. John Dayhill, chefe de seu pai. Inicialmente, a família estabeleceu-se em Nova Lima, na mina do Morro Velho. Posteriormente, mudaram-se para Diamantina, onde o Dr. Dayhill fundou a Santa Casa de Misericórdia e trabalhou o resto da vida. Minha Vida de Menina conta com inteligência e vivacidade o cotidiano de uma família no final do século XIX em Diamantina. A narrativa revela ainda a sensibilidade e o olhar atento da menina que anotava tudo à sua volta, desde a bondade e a ignorância dos moradores da província, até a decadência econômica da região gerada pelo fim do ciclo do ouro. A autora lembra a ajuda financeira e emocional que recebia dos avós e revela o abismo cultural que existia entre seu núcleo familiar inglês e protestante e os vizinhos brasileiros e católicos. O livro situa-se no limiar entre ficção e documento, pela habilidade com que registra suas observações e reconstrói situações do cotidiano. Temos aí a triste situação dos ex-escravos após a abolição da escravidão. O racismo, o voto de cabresto, o preconceito religioso, o poder da igreja, as relações familiares, o casamento entre primos, o cotidiano urbano e, por fim, a disputa por heranças. Mas aqui o que eu gostaria mesmo é de apresentar o poema que a dona Dalila Cruvinel fez para a patrona dela, Helena Morley. Helena Morley, de Dalila Cruvinel. Nas ladeiras antigas de Minas, onde o sino da tarde bordava o silêncio, as montanhas guardavam segredo de ouro e saudade. Surgia uma menina de olhos curiosos, colhendo a vida como quem colhe flores no quintal. Helena Morley escrevia sem saber que suas palavras atravessariam o tempo, como pássaros livres sobre os telhados de Diamantina. Eram páginas simples, mas carregadas de sol, de vento, de cheiro de café recém-passado
e de risos escondido entre as janelas coloniais. Sua pena não buscava grandezas, buscava apenas a verdade delicada dos dias. E talvez seja isso a verdadeira literatura, transformar o cotidiano em eternidade. A menina observava o mundo com espanto, ironia e ternura. Via a pobreza sem perder a esperança. Via o sofrimento sem abandonar a alegria. Via as pessoas com humanidade, que só os corações puros conseguem enxergar. Em cada frase sua, há uma varanda mineira iluminada pela lua. Há uma família reunida em torno das memórias. Há o murmúrio das ruas antigas e o doce rumor da infância, que nunca desaparece completamente. Ó Helena, guardadora de tempos suaves, teu diário virou estrela sobre Minas Gerais. E ainda hoje, tua voz caminha serena pelos corredores da literatura brasileira, como quem leva nas mãos uma lamparina acesa contra o esquecimento. Porque há escritores que inventam histórias, e há aqueles raros que transformam a própria vida em poesia. Tu fostes assim, menina, memória e eternidade. Dalila Cruvinel. Nossa Dalila Cruvinel está presente aqui na live e vai falar uma boa noite para nós. Abre o microfone, dona Dalila, fala uma boa noite, por favor, por gentileza. É com muita alegria que é com muita satisfação que a Academia Feminina Sul-Mineira de Letras, a AFESMIL, realizou o Dia das Patronas, atividade mensal conhecida como Dia das Patronas da FESMIL de A a Z, assim como a atividade anual conhecida como as efemérides de 0 a 9 das patronas. Hoje cumprimos o agradável e honroso dever das associadas efetivas, correspondentes, honorárias, em preservar, pesquisar e comunicar o legado dessas 40 mulheres do sul de Minas, ou ligadas a essa região, que compõe o conjunto das 40 patronas da nossa Casa Literária Sul-Mineira. Uma iniciativa que nos é muito prazerosa, pois todas as nossas patronas, com suas trajetórias no campo da arte da palavra, das oraturas e das literaturas, contribuíram de forma inequívoca para a consolidação de um amplo e multifacetado repertório em prosa e verso dos nossos diversos sul, das muitas Minas que são gerais. Hoje tivemos o prazer de desfrutar o dia O de Eurídice Fontela, o dia H de Helena Morley e o dia S de Santuza Naves. Tivemos o privilégio de conhecer ainda mais sobre essas escritoras, especialmente sobre a poeta e filósofa Eurídice Fontela, que tem a obra reconhecida por críticos literários como uma das mais significativas da poesia nacional da segunda metade do século XX. Ocupa a cadeira 38, apresentada pela associada Lúcia Modesto. Helena Morley, cadeira 12, da Dalila Cruvinel, escritora, poema apresentado por Dalila Lasmar, de autoria de Dalila Cruvinel, e Santuza Naves, cadeira 40, a estudiosa da antropologia da música e da arte, apresentada pela associada Dilsa Carvalho.
Todos vocês nos presentearam com uma live inspiradora, repleta de sensibilidade e conhecimento sobre a patrona. Deixaram transparecer o carinho, o respeito ao compartilhar o legado de nossas escritoras mineiras com tanta competência. Agradecemos a Maria Helena Zeotti pelo empenho e mobilização na organização do evento, a Claudineia pelo apoio na técnica. O nosso muito obrigado a todos vocês e também aos demais associados participantes e as ouvintes, a Ana Dias, a Helena Joia Gaigas. Viva para Euridice Fontela, Helena Morlen, Santuza Naves e viva para a nossa FESMIL. Obrigada, dona Dalila Cruvinel, pela presença. Muitas felicidades, muito feliz da sua presença aqui conosco, tá? Muito obrigada, queridas. Até a próxima.